Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu explicar para você algo importante, pessoal. É um versículo que já é bastante conhecido, mas eu conversava com algumas pessoas hoje, aí alguém conversando nessa conversa me conta uma história e a definição dessa história é essa. Não, ela conhece, mas não obedece, em outras palavras, mesmo sabendo que não pode, assim mesmo faz. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Esse é o grande problema que a igreja tem enfrentado. Qual é, pastor? De ter consciência da orientação, da verdade, da palavra. E muitas vezes, irmãos, não levar com a seriedade que se precisa. Se precisa. Tem um versículo que a Bíblia fala, Romanos, que 8:1, se eu não me engano. Se eu me enganei, ela vai colocar lá no versículo certo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, irmão, esse tal não é dele. Olha a seriedade disso. Mas quantas pessoas já conhecem? Quantas pessoas já sabem? Quantas pessoas já leram inúmeras vezes? Quantas pessoas já ouviram? É 8:9. Inúmeras vezes. Você ouviu, eu ouvi. Quantas vezes o pastor já falou? Mas vem cá, o que eu quero que você compreenda? Dentro de você, você parou para entender a seriedade disso daqui? É muito sério. É muito sério. Irmão, nós temos que ter um entendimento que a pessoa que ela não tem o Espírito de Cristo, ela não vai passar a eternidade com Cristo. Tá bom, mas tá bom o quê? Você já conhece? Já conheço. O que está acontecendo que você ainda não colocou dentro de você? Buscar de todo o teu sentimento, de todo o teu coração, de todo o teu desejo, de toda a tua vontade, ter o Espírito Santo morando dentro de você. É muito sério. Deixa eu ler com você. Volta um pouquinho, porque senão aí fica difícil das pessoas compreender. Coloca o 8:8, ó. O apóstolo, primeiro eu quero que você entenda que o apóstolo, ele estava conversando com pessoas que ele supunha, né, que já tinha abandonado a maneira de viver mundana. Já tinham abandonado a idolatria, já tinham abandonado a prostituição, já tinham abandonado a desonestidade, já tinham abandonado o egoísmo, já tinham abandonado a avareza, já tinham abandonado a cobiça. Todas essas coisas que, quando nós vivíamos no mundo lá fora, eram coisas comuns e normais para nós. Nós crescemos aprendendo a falar palavrão, que não tinha nada demais, né? Às vezes até parecia até engraçado. Você viu que bonitinho que ele falou? E chegou um momento que, dependendo do palavrão que você proferisse, você até era uma pessoa moderna, uma pessoa para frente. Você está compreendendo o que eu estou falando? Nós crescemos com uma cultura que não tem problema eu ter uma outra mulher sem ser a minha, desde que, né, não falte nada em casa, eu tenho que cuidar da família. Né? Se eu não deixo faltar nada para a família, qual é o problema? Homem é assim mesmo, minha filha. Né? Quando você casar, você tem que entender que o homem é assim mesmo. Eles são desse jeito. Homem é meio sem vergonha, minha filha. E além de ter aprendido dessa maneira, que não tinha nada demais, o marido dela se deitar com outra, desde que colocasse comida em casa, ela ainda passava a cultura para a filha, passava o entendimento para a filha. E aí vai tantas coisas que nós aprendemos no mundo, que é comum, que é normal. Né? Houve uma época, quando falo uma época, eu fico até preocupado, porque senão eu volto muito lá atrás, né? Que se instalou, por exemplo, no Rio de Janeiro,
a cultura Gerson. Qual é a cultura Gerson, pastor? Irmão, virou tema de faculdade. Qual é a cultura Gerson? Teve uma época que era o comercial que mais bombava no Brasil. O importante é levar vantagem. E virou cultura. O importante é levar vantagem, que é o esperto é o que leva vantagem, é o que passa a pessoa para trás, é o que ganha algo sobre ela. Tá vendo? Sou esperto, ela é idiota, tá vendo? Ó, consegui, ó, fiz um negócio. Ó. Irmão, nós crescemos com essa cultura Gerson. E outras situações mais. Irmão, nós crescemos com crendice popular. Nós aprendemos que não pode deixar o chinelo virado. Nós aprendemos que não pode deixar o chinelo virado, senão a mãe morre. Mas vem cá, se a mãe morre, e que a mãe que já morreu, quem é que morre no lugar da mãe? Nós aprendemos que começou a comer num lugar, não pode sair do lugar, senão o anjo não acompanha. Eu nem sabia que o anjo comia. E se ele não acompanha, era o motivo mais para mim sair, se ele não pegava um pedaço do meu ovo. Quer dizer, nós aprendemos cada coisa. É mãe do corpo. Eu já vi pessoas falando, não, mas aqui tem a mãe do corpo. Eu falei, no meu corpo só tem o Espírito Santo. Mas porque é cultura que a pessoa vai aprendendo. Umas coisas boas, não pode dormir sem camisa, não pode olhar no espelho quando está chovendo. E um monte de crendice, as pessoas elas vão acreditando, e o pior é que elas vão transferindo e passando essas besteiras. E nós crescemos como se fossem coisas verdadeiras e normais. E normais. Mas o apóstolo, quando ele começa a conversar aqui com os romanos, ele crê dentro dele que são pessoas que já abandonaram a maneira antiga de viver. São pessoas que estavam vivendo segundo a doutrina de Cristo, segundo a orientação da palavra. Já haviam abandonado a idolatria. Tem gente que não abandonou a idolatria até hoje. Vem à igreja, mas continua com esse negócio de idolatria. Senhor Deus abomina a idolatria. Quer dizer, não é que a pessoa não tem o conhecimento. Ela até tem, mas ela como se não dá importância, como se não leve a sério, com compromisso, com responsabilidade, como se a citação de Deus fosse uma citação assim, sabe? Não tem problema, só que você não está entendendo. Ele está falando de eternidade, Nós vamos viver nesse mundo quanto? 40, 50, 60, 70, 80? Vai um campeão aí, chega a 120, e aí? Tem uma eternidade pela frente. O que é 120 anos comparado à eternidade? Matusalém, a Bíblia falou que ele teve vida aqui na Terra por 969 anos, se eu não me equivoquei no número. Mas, o que é 969, 970, 980? O que é 1.200 anos comparado à eternidade? Não é nada. Se você olhar e falar, nossa, 969 anos, puxa vida, hein? Como viveu? Mas o que é comparado à eternidade? 969 anos. Você tem que entender que existe uma eternidade pela frente. E o que é que você está fazendo para passar a eternidade em boa companhia? Ou seja, no reino de Jesus. O que você está fazendo? Ou você ainda continua vivendo segundo os conceitos, os preceitos, segundo a orientação, a direção que o mundo oferece? É muito sério que eu estou falando com você. Portanto, Romanos 8:8. Coloca na Nova Almeida atualizada para mim, por favor. Melhor. Obrigado. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que está na carne, pastor? É quem vive segundo o desejo da carne, segundo a vontade da carne. Ele é dirigido pela vontade da carne dele, ele não é dirigido pela palavra. Você está compreendendo? Se ele tiver vontade de mentir, ele vai mentir. Se ele tiver vontade de roubar, ele vai roubar. Se ele tiver vontade de se prostituir, ele vai se prostituir. Se ele tiver vontade de enganar, ele vai enganar. Se ele tiver vontade de agredir alguém, ele vai agredir alguém. Quer dizer, ele não anda segundo a orientação da palavra. Ele anda segundo a vontade que surge no coração dele. A Bíblia diz, ai do homem violento. Eu não posso ser uma pessoa violenta. Por mais que surja uma situação que, pastor, era uma situação que em outra época eu resolveria com violência, mas hoje não. Por quê? Porque hoje eu ando segundo a palavra. A palavra diz, ai do homem violento. Pastor, do jeito que a minha mulher me tratou, em outra época era motivo para mim até sair para ir bagunçar, arrumar uma outra por aí. Mas hoje não.
Por quê? Porque hoje vivo segundo a palavra, um homem de uma só mulher. Você está compreendendo? E vai outras situações. Então, a pessoa que anda na carne é justamente esse tipo de gente, que anda segundo a orientação, segundo a vontade, segundo as circunstâncias, segundo o momento que o desejo surge. Não, não. Irmãos, eu tenho pregado há anos, eu aprendi na minha vida, na minha carreira, que vontade dá e passa. Ela não permanece. E eu aprendi algo mais com Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Enfrente o diabo, ele foge de você. Irmão, essa palavra é para sentimento também. Veio um sentimento de tristeza, vai. Um sentimento de paranoia, vai. Use essa palavra, enfrente ele. Em mim não, eu não aceito, a minha mente é de Cristo. Ou seja, aquilo que eu falei há algum tempo atrás com você. Se posicione segundo a palavra. Você está compreendendo? Eu não vou ler para você agora, mas está lá em Tiago 4:7. Depois você anota. Volta onde você estava, por favor. Vamos lá. Preste atenção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque se eu ando segundo a carne, o Senhor Deus ele não tem como se manifestar na minha vida. Por quê, pastor? Porque as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. E por que eu não consigo agradar a Deus, pastor? Porque Deus só fica feliz quando Ele pode se manifestar a teu favor, quando Ele pode trazer a cura, quando Ele pode trazer o socorro financeiro, quando Ele pode trazer o socorro familiar, quando Ele pode te livrar do mal. Então isso dá satisfação, dá alegria a Deus, isso agrada a Ele, poder te ajudar, poder te favorecer. Agora, se você anda na carne, então significa que você fez uma opção. De quê, pastor? De que Ele não seja o teu Senhor. Lembra? Aquele que é vencido pelo pecado, torna-se escravo do pecado. Então eu sou escravo, eu decidi andar na minha carne, andar na minha vontade, andar segundo o curso do mundo. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi que Deus não é o Senhor da minha vida. João 8,34. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Você é escravo do ser que te ofereceu. Você é escravo do ser que está por trás do pecado. É isso que a Bíblia está querendo dizer. E significa o quê, pastor, a pessoa que está em pecado? Que ela está separada de Deus. Então, não tem como Ele se manifestar a teu favor. Não tem como Ele se manifestar a favor da tua casa, da tua família. E então o que acontece? Isso entristece. Ele só se agrada quando Ele tem a possibilidade de te abençoar. Não é que é um Deus vaidoso, não, desse jeito aí eu não gosto. Não, você não entendeu nada. A tristeza dele é ver você que Ele ama tanto, sofrendo na mão do adversário, sendo humilhado, sendo humilhada. Você está compreendendo, sim ou não? Vivendo em perturbação, vivendo em tristeza, vivendo em angústia, vivendo em miséria. Eu estava vindo para cá agora, eu vim devagarzinho com a minha esposa. Eu passei aqui, São Paulo começou a esfriar, deve estar uma média de uns 15 graus agora, e eu vi lá uma pessoa deitada no chão puro, com cobertorzinho fininho. Você acha que Deus quer uma coisa dessa para alguém? Então você não conhece Deus. Se Ele não quer, então por que a pessoa está lá? Pastor, ela decidiu. Ela decidiu. Deus tem para mim e para você, irmãos, uma terra de prosperidade, de felicidade conjugal, uma terra de felicidade familiar, uma terra de saúde. Deus tem para nós uma terra de sucesso. Só que tem um porém, irmãos. Nós temos que lutar contra os adversários e conquistar essa terra. Nós temos que nos posicionar. Mas a pessoa não quer lutar. Quando ela entende, você tem que orar, você tem que perseverar em oração, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que frequentar as reuniões. Dentro dela parece que tem uma dificuldade. Em outras palavras, é muito difícil, mas não é. É porque tanto o adversário que está subjugando ela, como a carne dela, não quer. O adversário, se você se posicionar, ele para de se alimentar da tua vida. Se alimentar da minha vida? Ué, você não entendeu ainda não? Deixa eu te mostrar uma coisa, daqui a pouquinho eu volto aí. Vamos lá em Gênesis. Vamos lá ver quando Deus está conversando com o homem, e ele fala para o homem, maldita é a terra por tua causa.
E para a mulher ele fala uma outra coisa. Ele fala, ó, a tua vontade não será mais para ti. A tua vontade será para teu marido. Aí depois ele fala uma outra coisa. Aí ele fala com a serpente. Ele fala, ó, do pó da terra você se alimentará. Deixa eu mostrar para você. Isso está lá no livro de Gênesis. Presta atenção, ó. 3,17, ó. E Adão disse. Ele começou com Adão conversando. Por quê, pastor? O homem tinha tomado uma decisão. Qual era a decisão? Deixar de lado a vontade de Deus para fazer a vontade dele. Você tem que ter esse entendimento com você. Todo tipo de decisão que você tomar vai trazer consequências. Você compreende, sim ou não? Dependendo da decisão, a consequência vai ser muito boa. E dependendo da decisão, a consequência vai ser muito ruim. Mas consequência sempre vai ter. Você compreende? O Senhor Deus, quando Ele orienta a mim e a você a respeitar a palavra dEle, porque Ele sabe que se você andar segundo a palavra dEle, a consequência que você vai colher, apesar das dificuldades que você pode ter no caminho, um obstáculo, um pé torcido, ou seja, neste mundo tereis, você pode ter grandes dificuldades, nesse mundo tereis aflições, mas Deus sabe que no final você vai ver a glória dEle. Está compreendendo? Num outro caminho que você talvez escolhe, que parece que é mais fácil inicialmente, porque você não tem que fazer nada que você não queira, você faz só o que a tua carne quer, só o que o teu desejo quer, só que tem um porém, o final vai ser destruição e dor. Porque o prazer você vai ter até um certo tempo. Por quê, pastor? Porque aí depois deixa de ser prazer, porque se torna escravidão de maneira tal que você querendo ou não querendo, ele te obriga a fazer. É coisa séria. Preste atenção. Vamos lá, Adão. Estava lá bonito em Adão. E Adão disse, estava legal. Porque você tirou de lá. Isso, ó. E Adão disse, depois a gente pode até voltar lá. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher. Mas não é porque era a mulher dele. Mas, pastor, não entendi. Irmão, qualquer pessoa que dê ouvidos à mulher, ao filho, ao pai, à mãe, ao irmão, ao vizinho, aos seus sentimentos, que é contrário à palavra, vai trazer maldição sobre si. O problema dele é que ele deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir a orientação da mulher dele. É aquilo que eu falei para você já uma vez. Quando ela chegou com o fruto, ele devia ter olhado e falado, peraí, Eva, com esse fruto aí. Está de brincadeira comigo, Eva? Você não sabe que esse fruto aí é o que Deus falou que não é para comer? Não, Adão, mas eu comi, está uma delícia. Ah, Eva, o problema é teu. É? Se resolve com Deus, eu não quero nem saber. E fosse lá, Deus, Senhor, Deus ia vir. Ele chamou, Deus ia vir. Fala, Adão. Deus, ó, primeiro eu quero que o senhor saiba, tem nada com isso. Ó, Eva pisou na bola, ó, comeu do fruto, o senhor falou para não comer. Se vira com ela, que não tem nada com isso. Arruma outra, porque essa é doida. Era o que ele tinha que ter feito. Eu vi o marido rindo daqui, aqui, ó. Era o que ele devia ter feito, mas ele deixou Deus de lado. Esse que é o grande problema que nós temos cometido, aquilo que eu falei. Você já não ouviu que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele? Só que você deixou essa palavra de lado, você não se importou com ela. Ele não se importou com o que Deus falou com ele. Ele se importou mais com o que Eva falou. Tem pessoas se importando mais com o seu próprio sentimento, com o que o filho fala, com o que a mulher fala, com o que o marido fala, com o que o irmão fala, do que aquilo que Deus está falando com ela. Cuidado. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que você não comesse, maldita é a terra por causa de ti. Irmão, tem pessoas com a vida amaldiçoada. Uma amaldiçoada. É aquele negócio, aquele cidadão que sabe, parece que é azarado, nada dá certo. Até um negócio que se ele for investir, está todo mundo ganhando dinheiro. Ele investe, quebra. A coisa muda. Por quê, pastor? Está amaldiçoado. Tudo que ele põe a mão não vai para frente. Mas por quê? Porque ele deixou de ouvir Deus. A manifestação do diabo de destruição na vida de uma pessoa, ela só ocorre por isso. Porque a pessoa deixa de ouvir Deus para ouvir o coração, para ouvir alguém, para ouvir a circunstância. Não, eu tenho que ficar com a palavra. Você compreende, sim ou não? Olha que coisa séria. Maldita é a terra por tua causa, com fadigas. Com fadigas. O que é fadigas, pastor? Estou com dificuldade, irmão. Sabe, exprimido, com dor, sabe, ralando, vamos para o popular, ralando que nem doido, para conseguir uma gota de alguma coisa para beber.
Só para você entender o que eu estou te falando. Com fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Irmão, quanta pessoa não respeitar a palavra, a vida dela vai ser tormento, vai ser sofrimento. Ela sempre vai arrumar alguém para culpar. Isso sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai arrumar alguém para culpar. Volta um pouquinho, irmã. Vamos ver o que ele falou para Eva. Estamos de trás para frente. A mulher, ele disse, aumentarei em muitos os seus sofrimentos ser grávida não é fácil, não. Não é não, não é não. Pergunta para a tua mulher, você vê. Às vezes você acha que só aquele negócio aí de que desejo que é para poder você fazer o que ela quer mesmo. Já foi provado que é tudo conversa. Agora minha esposa garante que não. Falou, não, é desejo, é desejo. Quem é aqui que teve filho aqui já? Sentiu o desejo? Sentiu? Sentiu, mas tem gente que sente desejo de comer qualquer coisa, né? É igual o meu filho uma vez, quando conversar com pai, eu estou com fome. Eu falei, tem arroz e feijão aí? Não, pai, eu estou com fome de pizza. Eu falei, Então tem gente que tem desejo de um monte de coisa aqui, né? E é uma desculpa para conseguir o que quer. Vamos lá. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos da gravidez. Com dor você dará à luz filhos. E o seu desejo. Eu acho que o mais difícil aqui não foi nem a gravidez e dar à luz com dor. Por quê, pastor? Porque logo que a criança nasce, ela esquece toda a dor, todo o sofrimento, porque o prazer de ter uma criança no colo é algo indescritível, compreende? Mas é esse daqui, ó. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Não, comigo não é assim não, pastor. Tem certeza? A cor do teu cabelo é do jeito que é, época de quê? O jeito que você veste é época de quê? Aqui eu estou falando de mulher casada. Época de quê? Você resolveu que colocar aí um cabelo tipo Chitãozinho, Chororó, o marido fala, não gostei não, muda isso daí. Você muda ou deixa? Só se for tola. Se for sábia, vai mudar. Agora, a mulher que é de Jesus hoje, que pertence a Cristo, se ela for inteligente, o marido vai achar que manda, mas quem manda é ela. Se ela for inteligente. Benzão daqui, benzão dali, morzão daqui, o morzão bobão, faz tudo que ela manda. Estou falando. E ele acha que não, que manda lá. Isso é de história. Mas a mulher sábia qual é? Aquela que pauta a vida na palavra. É aquela que surge uma situação que vai dar contenda, briga em casa entre ela e o marido, ela se cala. Porque a Bíblia diz que a palavra do sábio é o silêncio, então ela se cala. Essa é a mulher sábia. E ela resolve aqui, 0-0. Joelho, vai orar. De repente está lá o cidadão todo arrependido, pedindo perdão e mudando o comportamento. Essa é a mulher sábia. A tola não. A tola é a barraqueira, quer arrumar confusão, quer bater no marido, quer brigar. Aí pronto, o marido não é convertido, dá uma de Muhammad Ali com ela, pronto. Aí vai reclamar com Deus depois. Não, a mulher sábia é aquela que edifica a vida dela, a família dela, na palavra de Deus. Amém? Versículo anterior. Vamos lá no 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, porque antes estava um jogando a culpa para o outro. Isso é do homem, porque o diabo não jogou a culpa para ninguém. Ele ficou na dele. Presta atenção nisso. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o teu ventre. Presta atenção. E comerá pó todos os dias da sua. O homem veio de onde? Do pó. Você sabe que Deus estava falando para ele? Você não quis ser senhor do homem? Tá bom. Só que tem um porém. Para você sobreviver,
Você vai se alimentar dele. Que isso, pastor? É muito sério. E como que ele se alimenta do homem, pastor? Dor, sofrimento, dificuldade, tristeza, depressão. E aí vai. Tantas outras situações. Ele se alimenta da desgraça na vida do ser humano. Tem pessoas que têm um potencial que é extraordinário, mas ele faz a pessoa, como eu digo faz, não é que ele domina, ele sugestiona. Porque, na verdade, você só faz aquilo que você quer. Só que ele te observa 25 horas por dia. Ele sabe o que te irrita, ele sabe o que te alegra, ele sabe o que você deseja, o que você não deseja, o que te importa, o que não importa. Então ele fica olhando aquilo que te é importante, que a tua carne deseja muito. Mas só que isso vai te afastar de Deus. Então ele te oferece. E você é quem tem que tomar a decisão de aceitar ou não. Livre-arbítrio, liberdade de escolha. E ele mostra para você, como mostrou para Eva, que o fruto era maravilhoso, que a escolha dela era a melhor escolha. E ele então induz, seduz, influencia, e a pessoa aceita o que ele oferece. Nessa hora, ele se torna senhor dela, e ele vai enganando ela, e vai se alimentando da vida dela, com sofrimentos, com dificuldades, com derrotas, com dores. Quantas vezes você passou uma noite chorando? Ele estava rindo de você. Quantas vezes você passou uma noite drogado? Ele estava rindo de você. Olha, aquela pessoa que não adianta, não tem como, por favor, não me veja como homofóbico, por favor, só quero que você tenha entendimento. Não tem como. Ele convenceu ela, aquela pessoa que é um homem, convenceu que é uma mulher. Mas ele nunca vai ser feliz. Por quê, pastor? Porque é contra a natureza. Quando ele olha no espelho, sem roupa, ele sabe que ele é homem e acabou. Não tem jeito. Você está compreendendo? E vice-versa. Ela pode andar, ela pode usar qualquer tipo de hormônio masculino, falar mais forte, criar barba, pode aí ter perna torta e não sei o quê. Só que quando ela arranca a roupa, ela sabe que ela é mulher. Você está entendendo? E se o útero dela não for removido, todo mês, pelo menos por 5, 6 dias, ela é lembrada que é mulher. Você está compreendendo, sim ou não? Como que uma pessoa dessa vai se realizar? Vai ser feliz? A pessoa pode ter momentos de prazer. Há uma diferença em ter momentos de prazer e ser uma pessoa feliz e realizada. Momentos de prazer, qualquer pessoa tem. Aquela pessoa que eu acabei de falar para você que eu vi deitado ali, naquela situação, naquele chão gelado, você pode ter certeza. É uma pessoa que tem os momentos dele de prazer. Por quê, pastor? Porque é assim que o diabo vai iludindo a pessoa, vai enganando a pessoa. E ele vai se alimentando da vida dela. Da vida dela. Então, a única maneira do diabo não se alimentar de você, porque ele vai se alimentar de você, depois ele vai se alimentar dos seus filhos, depois ele vai se alimentar dos seus netos, e assim ele vai se alimentando de geração. Enquanto ele estiver nessa terra, ele precisa do homem. Ele precisa do homem, mas ele precisa do homem longe de Deus, para que ele possa se alimentar da vida, do sofrimento, da dor, da opressão, da angústia, da tristeza, da infelicidade. Irmão, qual é o pai que se alegra em ver o filho sofrendo? Porque o filho fez uma escolha ruim, uma escolha má. Fala para mim. Fale para mim. Não existe. Mas só que o diabo, ainda, além de estar pisando, tripudiando na vida do teu filho, da tua filha, e humilhando o teu filho e a tua filha, de tabela, ele ainda humilha e faz você sofrer também. Porque não existe filho que não sinta dor. Não existe pai que não sinta dor do filho. Como não existe pai que não tenha orgulho de ver o sucesso do filho. Você compreende o que eu estou falando? Não? Sim ou não? Irmão, você não pode deixar o diabo ficar se alimentando da tua vida. Você não pode, você pertence a Cristo. E a única maneira dele não ter acesso para se alimentar da tua vida é você estar pautando a tua vida segundo a palavra.
Volta lá em Romanos, por favor. Romanos 8, 8. Portanto, presta atenção. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como. Deus se agrada quando Ele vê você prosperando. Deus se agrada quando Ele vê você com felicidade na vida conjugal. Deus se agrada quando Ele vê você feliz na vida familiar. Deus se agrada quando você, como diz o outro, vendendo saúde. Você acha que Deus quer a pessoa que não consegue nem andar? Você acha que Deus quer isso para você? Você acha que Deus quer isso para você? Carregando um tumor, fazendo um tratamento com uma medicação pesada, preso numa máquina de hemodiálise 3 vezes por semana, 4. Você acha que Deus quer isso para você? Você acha que Deus quer ver você sofrer um derrame, ficar todo torto, não conseguir nem andar direito, nem falar? Você acha? Você não conhece Ele. A alegria dele é ver a tua felicidade, a tua paz. A alegria dele é ver você próximo, junto dele. Você está compreendendo? E na carne, não tem como você agradá-lo. Você entende agora? Sim ou não? Porque na carne eu estou vivendo em posição que o meu adversário está se alimentando de mim. Está se alimentando de mim. Veja o versículo 9. Vocês, porém, olha só, por isso que eu falei para você, ele presumia que ele falava a pessoas que já havia abandonado a velha maneira de viver. Eram pessoas que estavam vivendo segundo a doutrina de Jesus Cristo, segundo as orientações vindas de Jesus Cristo, o Senhor, a palavra de Deus. Você compreende? Por isso que ele fala dessa maneira. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Aí tem uma vírgulazinha aqui. Essa vírgulazinha aqui, normalmente, nós aprendemos na escola que é para quê? Não é para dar uma respirada? E essa vírgula aqui, quando ele fala assim, vocês, porém, não estão na carne, mas no... Eu acho que ele deu uma respirada. Grande assim, Aí ele para e fala, se de fato, né? Em outras palavras, deixa eu remendar aqui a minha afirmação, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Por quê, pastor? Irmão, se o Espírito de Deus não habita em mim, não tem como. Não tem como o quê, pastor? Eu ter controle, eu ter domínio sobre a minha carne. Não tem como. Não tem jeito. Você está compreendendo? Não tem, se o Espírito de Deus não habita em mim, não tem como eu ser dirigido pelas orientações da palavra de Deus. Eu não consigo. Por mais que eu queira, eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo. Por isso que tem pessoas que vêm à igreja há anos e elas continuam vivendo como o mundo vive. Por isso que tem pessoas que vêm à igreja há anos. Irmãos, no que diz respeito à gramática, eu não vou discutir nada. A pessoa estudou, ela cata, ela lê, gramaticalmente ela compreende, mas o espírito, a revelação, o entendimento, ela não tem. Por quê, pastor? Porque ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Agora, isso já é uma grande tristeza, mas há uma tristeza maior ainda. Nós somos um templo. Nós fomos feitos para ser uma morada do Espírito Santo. Mas, todavia, como nós observamos no mundo nosso aqui comum, natural, o que acontece com uma casa que ninguém mora nela? Ela está abandonada, né? Então ela é invadida. Aí você encontra todo tipo de coisa lá dentro. Vai olhar uma casa invadida, você vai encontrar seringa, você vai encontrar resto de droga, você vai encontrar sinais de prostituição, você vai encontrar um monte de coisa. É capaz de encontrar até algumas cenas de crime, porque está abandonada. Qualquer um entra lá e faz o que quer lá dentro. Então a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não vai estar vazia. Isso que é triste. Vai ter um ser morando ali. E ele vai fazer o que ele quer ali dentro. Vai se alimentar da vida daquela pessoa. Através da prostituição, através da desonestidade, através do rancor, da mágoa, do ódio, a ponto até de tirar a vida de um outro. E ele vai indo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é empoderada, ela é capacitada
para que o pecado não tenha controle sobre ela, e ela, sim, é controlada e dirigida pelas orientações da palavra. É difícil cumprir a palavra, cumprir a vontade de Deus, aquela pessoa que não tem o Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, não há dificuldade para ela. A graça de Deus, ela não é só uma ação de Deus para me levantar da queda, mas é uma ação de Deus para trazer a mim poder para que eu não caia no pecado, no erro, na falha. Você está compreendendo o que eu estou falando, não? Sim ou não? É muito sério. É muito sério. Vocês, porém, não estão na carne. Ele estava falando, vocês não vivem mais segundo a carne de vocês, não vivem dirigido pelas vontades que vocês tinham antes, quando viviam no mundo, né? Então, ele está falando dessa maneira. Aí ele vem e fala, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ponto final, irmão. Acabou o assunto. Aparentemente. Tem um outro assunto ligado, que parece que é outro, mas não é outro. É semelhante. Por quê, pastor? Porque é um caminho muito sério, que tem a ver com o assunto anterior, apesar do ponto final. Preste atenção nisso aqui. Se alguém, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser membro de 30, 300 anos de igreja, patrocinador, dizimista, ofertante. Pode ser. Se o Espírito de Deus, qualquer um, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. É de quem, pastor? Do Espírito que mora dentro dela. Você não viu agora há pouco comigo? Aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do... Você é dele. No mundo espiritual, você é daquele ser que mora dentro de você. Se é o espírito da ira, se é o espírito da prostituição, se é o espírito da fofoca, se é o espírito da desonestidade, sei lá qual é o espírito. Da rebeldia. É ele que é o teu dono. Pelo menos, ele diz que é o teu dono. No momento que você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu já vi na tua palavra, lá no livro de Atos, que o Senhor dá o Espírito Santo a todo aquele que lhe obedece. Então eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor me dê a graça de ter a compreensão de que a tua palavra diz que pode e que não pode. E me dê uma outra graça de te obedecer, de maneira tal que eu fique limpo pela tua palavra. E que o Espírito Santo possa vir morar dentro de mim. Que o Senhor me dê esse presente de ter o Espírito Santo dentro de mim. Você tem que se importar com isso. Você tem que querer isso. Você tem que ir em busca disso. Você está compreendendo, sim ou não? Você tem que ir em busca. Às vezes a pessoa ela tem um alvo na vida dela. O alvo é comprar uma casa na praia. Ela trabalha que nem louco, se esforça, faz plantão, faz não sei o que lá mais, e dobra não sei o que de trabalho e tal, e tal, e tal. Alcancei meu alvo. Ou seja, ela fez tudo que era preciso, que era necessário para ela alcançar o alvo dela. Às vezes o alvo é outro. Dei um exemplo de uma casa na praia, mas às vezes o alvo é outro. Às vezes o alvo é uma carreira. Estuda, e se esforça, e se dedica. E abre mão de um monte de coisa. E passa a noite estudando. E não sei o que lá mais. E faz não sei o que lá curso preparatório. E libiriri, bororó. Por quê? Porque ela tem um alvo. Ela está investindo na carreira dela. Ela faz o que é preciso. Irmãos, eu estava conversando hoje de manhã com a minha esposa e com mais uma outra pessoa. E eu falei para ela que eu me lembrei de um fato. Que Deus estava falando comigo ontem, no meu coração, né? Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com nada, mas devemos em oração apresentar a Deus as nossas necessidades. E eu estava conversando com Deus sobre a necessidade de ter um corpo saudável, de ter um corpo forte, para poder cumprir os propósitos que Ele colocou no meu coração, para poder realizar, fazer a obra dEle com dedicação, com empenho. É necessário força, é necessário ter saúde. Para você poder fazer a obra de Deus, como pregador, eu falo para você com toda certeza, com total consciência. Você tem que estar bem em 3 situações. Você tem que estar bem espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Senão você não consegue fazer a obra de Deus. Você tem que estar bem nessas 3 situações.
Você compreende? Então eu estava orando, falando com Deus. E aí eu me lembrei de um fato que ocorreu mais ou menos comigo, mais ou menos em 2009, 2010. Porque nessa luta de não permitir a obesidade mórbida ou qualquer tipo de obesidade se apoderar do meu corpo, eu tenho me exercitado há anos. Há anos me exercitando e tal, e buscando. E eu lembro que eu contratei um personal na cidade que eu morava. E esse personal era um homem de Deus, né? E o que acontece? Ele veio me apresentar uma pessoa. Eu estava na academia, estava correndo, eu corria todos os dias, cerca de 5 quilômetros, e depois ia fazer 1 hora de musculação para fortalecer o corpo. O envelhecimento justamente a musculação, ela ir se debilitando. Isso é envelhecimento. Se você não sabia, fique sabendo. Você pode retardar o envelhecimento, se fortalecendo, se exercitando, fortalecendo o seu corpo. Aí, ele veio e me apresenta uma pessoa, uma moça, muito bonita, de muita boa aparência. E ela vem, pô, esse aqui é o pastor Antônio Júnior, tal, não sei o quê. Ela, tudo bem, pastor, tudo bem, tal. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, tal. A hora que você puder, vai lá na minha igreja, eu estou ali em tal lugar, assim. Só não vou falar para não identificar, porque nós estamos gravando. Aí, depois que a gente acabar a gravação, a gente fala o local. Aí, ele vem e me fala depois, pastor, eu apresentei aquela moça para o senhor porque é para levá-la a Jesus, pastor. Ela está precisando de socorro. Ela é garota de programa. Eu falei, é. Ele falou, é. Eu estava lembrando, aquela moça, ela estava exercitando e cuidando do corpo dela para servir o diabo. Para atrair mais clientes, para servir a Satanás. E você não cuida do teu corpo para servir a Deus. Às vezes mal consegue andar. Às vezes não é nem questão de obesidade, é questão que não se exercita. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Não foi feito para ficar parado. Nós temos que, no tipo de vida moderno que nós temos hoje, nós temos que ter um entendimento da necessidade de exercitar e fortalecer o nosso corpo. Quer dizer, eu fiquei pensando, olha só, ela estava exercitando o corpo dela para servir o diabo. E a pessoa pertence a Cristo. Já entendeu, já aprendeu que tem que honrar a Deus com o seu corpo. E não se preocupa. Vai para a obesidade mórbida. Você está compreendendo? Se tiver que andar um pouquinho mais... Tem gente que morreu de Deus na Covid. Por quê? Porque não fazia exercício. Como eu falei para você, eu luto há muito tempo. Eu morava em Piracicaba quando começou a pandemia. Está aqui minha esposa. Eu e ela, todos os dias, corríamos 6,5 km. 6,5 km, numa mata, um parque que tem ali perto do Rio Piracicaba, maravilhoso o local, inclusive. Corríamos todos os dias 6,5 km. Todos os dias. Todos os dias, pastor, todos os dias. Eu falei para ela, bem, você prestou atenção? Eu falei, esse vírus aí, ele ataca e mata pessoas. Em várias situações ele ataca, mas principalmente o sistema respiratório. Eu falei, vamos fortalecer o nosso ainda mais. Quando eu tive Covid, eu nem vi. Não, pastor, não. Eu tive uma forte febre, foi 39,5 a febre. Eu lembro que eu ia fazer culto aquele dia. Quando eu fui levantar do sofá, a perna, eu falei, mas não sei o que aconteceu não. Eu falei, deu uma bombeira aqui. Ela foi lá, catou o termômetro, temperatura alta. Tomei um antitérmico, fiz uma oração, porque a nossa confiança está em Deus. Mas isso significa que nós não temos que nos preparar. A responsabilidade de cuidar do nosso corpo não é de Deus, é nossa. Ele pode até existir uma intervenção divina, um milagre de cura e tudo mais, mas a responsabilidade de cuidar do nosso corpo é nossa, não é dele. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmãos, eu sei que é o seguinte,
quando era mais ou menos, isso foi mais ou menos umas 7 horas da noite. Quando era mais ou menos 11 horas, eu transpirei de um jeito que parecia que eu tinha corrido uma maratona. De manhã, 5h30 da manhã, levantei, tomei um banho, catei meu carro e andei 400 e poucos quilômetros. E aí, pastor? Não sei mais o que é esse negócio. Mas eu fui cuidar do meu corpo. Você tem que cuidar do teu corpo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, ela estava se dedicando para se prostituir. Irmão, era o alvo dela, a meta dela. Irmão, você pertence a Deus. Será que você não tem o alvo, a meta de ter a natureza, a essência de Deus habitando dentro de você? Então, para isso, eu vou ter que fazer o que for preciso. Olha lá o livro de Atos, 5:32. Nós somos testemunhas. Isso aqui é Pedro falando, em um discurso. Destes fatos, né? Desses fatos é o discurso que ele fez. Aí ele vem e acrescenta. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, eu vou falar com Deus. Lembra? Ele conversando com os discípulos, ele disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Porque Jesus trazia orientação aos discípulos. Eles não ficavam só na orientação, mas eles ficavam também na posição de se submeter às orientações. Então aquilo os tornou limpos. E os tornou limpos. A ponto deles estarem em condições de ter, habitando dentro deles, a essência do Deus vivo, o Espírito Santo. Você está compreendendo, sim ou não? Era uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. Está lá em João 15:3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, como é que eu fico limpo pela palavra, pastor? É simples, a palavra veio. Eu coloco em prática o que ela disse. Eu mentia, aprendi que não posso mentir, não minto mais. Eu roubava, aprendi que não posso roubar, não roubo mais. Eu me prostituía, aprendi que não posso prostituir, não me prostituo mais. Eu aprendi que eu tenho que orar, orar sem cessar. Então eu vou ser uma pessoa que eu não tinha costume, mas eu vou ter o costume, eu vou ter o hábito de todo dia dedicar um tempo de oração. E é como exercício. É como exercício. Você talvez não tenha o hábito de correr. Então você vai começar andando e dependendo do tanto que você está andando vai ser difícil. Daqui a pouco você já vai estar com um condicionamento melhor. Já vai conseguir dar uns trotezinhos. Daqui a pouco você está com um condicionamento ainda melhor. Está correndo 6, 7, 8, 10 quilômetros e nem sente. Você está compreendendo? Oração é a mesma coisa. Oração é a mesma coisa. De início, não tem nem assunto, não tem intimidade. Né? Aí eu começo a me encher de leitura bíblica. O meu coração começa a ficar cheio da presença de Deus. Aí já tenho, né, algo para conversar com Ele. Sobre o que eu li, sobre o que Ele falou, sobre o que Ele prometeu, sobre o que Ele me orientou. Aí eu começo a pedir para Ele me ajudar. E de repente, estamos assim, em altos papos. Conversando 1 hora, 1h30, sem perceber o tempo passar. Está entendendo? Sim ou não? Ou seja, aprendi a importância do jejum, começo a jejuar. E outras orientações demais que a palavra me traz. Então, dessa maneira, a minha vida se torna limpa. O meu corpo se torna limpo. A minha mente se torna limpa. O meu espírito se torna limpo. E eu me torno apto a receber o Espírito Santo para morar dentro de mim. Por quê, pastor? Porque ele só dá para quem obedece. E a forma, a maneira de Deus morar em mim é por meio do Espírito Santo. Você compreende? A pessoa que tem um Espírito Santo, Deus está morando dentro dela, pela pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, pela pessoa do Espírito Santo. Então você tem que fazer o que for preciso fazer. Como aquele que faz o que é preciso para conseguir que a carreira dele evolua. Como aquele que faz o que é preciso para conseguir a casa dos sonhos. Como aquele que faz o que é preciso para conseguir que o negócio dele decole. Ou seja, se dedicou, se esforçou, foi aprender, foi entender,
foi ver as maneiras, foi conhecer o mercado. Ou seja, ele se esforçou para poder chegar aonde ele quer chegar. Quer ter o Espírito Santo? Se esforça. Se esforça para conhecer a Deus e para remover da tua vida tudo aquilo que ele condena. Passe a viver pela orientação que ele traz, mas com seriedade, irmãos. Você não pode ser aquela pessoa que qualquer coisa te desanima, não. Não pode. Não pode. Quantas pessoas começaram um curso de inglês? Irmãos, e de repente, quando começou a ficar difícil, parou. Não posso desistir, não. Mas é complicado Deus já me dá mente para conseguir. Porque é um sonho meu falar uma outra língua, então Deus já me dá mente. E vou me esforçar. E vou conseguir. Alguém já conseguiu, eu consigo também. E se ninguém nunca conseguiu, pastor, eu vou ser o primeiro a conseguir. Por quê? Porque eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. E vou alcançar para a glória dele o que a palavra dele diz para mim. Amém, pessoal? Irmão, é muito sério. É muito importante o que eu estou te falando. Essa declaração, ela não pode ser uma declaração qualquer para você. É uma declaração que você tem que parar. Poxa Deus, a tua palavra diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não, Senhor, eu não posso aceitar isso para a minha vida, não. Eu quero o Espírito de Deus dentro de mim. E conversa com ele, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Porque o Senhor diz que o Espírito Santo é quem te obedece. Não, eu não estou te obedecendo. Porque tem coisas que não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou deixando de fazer. Você compreende? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não faço nada errado. Está deixando de fazer o que é certo. Tem coisas que são necessárias que eu faça. E tem coisas que são necessárias que eu deixe de fazer. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Que Deus fale mais no seu coração. Mas que acenda dentro de você o desejo e a consciência. Eu poderia dizer dessa maneira, da necessidade. Irmãos, um cidadão, quando ele vai para os Estados Unidos, ele luta para ter um documento chamado green card. Aí ele vai poder andar com tranquilidade, porque ele se tornou cidadão americano. Vai ter os mesmos direitos que qualquer cidadão daquele nascido naquele país. Você está compreendendo? Sim ou não? Deixa eu te explicar para você entender melhor. O Espírito Santo é o green card do mundo espiritual. Sem ele, você não tem direito. Você não tem direito de promessas. Você não tem direito de proteção. Você não tem direito de passar a eternidade no céu. Está entendendo? É o passaporte para o reino dos céus. Busque ter o Espírito de Deus. Busque ter. Busque. Chega para Deus e seja sincero com Ele. Deus, me dá o teu Espírito. Me ajuda. O que eu tenho que fazer? Aonde eu estou falhando? Me ajuda a compreender. Porque não tem como a pessoa se arrepender daquilo que ela julga normal. Não tem como. Ela acha normal. Como é que ela vai se arrepender de uma coisa que ela considera normal? Então chega para ele. O salmista um dia orou, Senhor, expurga-me os pecados que me são ocultos. Chega para ele, Deus, me deixa eu ver aquilo que o Senhor considera pecado e eu considero uma coisa comum. A tua palavra diz que o Espírito Santo convence o homem dos seus maus caminhos. E para te convencer, ele não precisa morar dentro de você, não. Ele está lá no mundo convencendo as pessoas. Está lá no mundo convencendo as pessoas. Está lá no mundo convencendo as pessoas. Então fala para ele, me mostra. O Senhor tem a função de convencer as pessoas dos seus maus caminhos. Me convence, me mostra. Eu te peço essa tua graça, essa tua misericórdia. A tua palavra diz que aquele que pede, recebe o teu pedido. E me dê uma graça ainda maior, de reconhecer o erro e me desviar dele. Em nome de Jesus. Pede, que ele vai te ajudar. Isso se você quer realmente passar a eternidade no céu. Isso se você entendeu que Jesus Cristo não é uma religião. Que Jesus Cristo é o caminho para você se tornar amigo de Deus, para que você se torne filho de Deus, para que você tenha os direitos que Jesus tem, e um deles é passar a eternidade no céu. Você está entendendo, não? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Você que está em casa, olha, desperta. Sem o Espírito Santo não tem vida. Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Senhor,
nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.